Olá, bem-vindos, irmãos, bem-vindos a mais um culto onde vamos adorar e glorificar o nosso Deus. E como a nossa irmã Isabel, vamos colocar-nos de pé e vamos louvar o nosso Deus com o coro enquanto eu viver. Cantarei teus louvores para a tua glória enquanto eu viver, cantarei tua glória para a tua glória enquanto eu viver, sou teu. Cada instante para a tua glória, todo o tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores para a tua glória enquanto eu viver, contarei tua história para a tua glória enquanto eu viver, sou teu. Cada instante para a tua glória, todo o tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores para a tua glória enquanto eu viver, contarei tua história para a tua glória enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores para a tua glória enquanto eu viver, contarei tua história para a tua glória enquanto eu viver, cantarei teus louvores para a tua glória enquanto eu viver, contarei tua história para a tua glória enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, oh, sou teu. Aleluia, Senhor, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia de vida que nos dás, Pai, obrigada por mais um dia que nos traz até à tua casa, até à tua presença, Senhor, e te agradecemos, Senhor, neste dia especial, onde tu nos dás o privilégio para te louvar, para te glorificar, Senhor, através dos cânticos, através da palavra, Senhor, que iremos ouvir brevemente, e pedimos para que neste tempo tu possas abençoar as nossas vidas, Senhor, com a tua presença, Pai, e que o teu Santo Espírito possa estar neste lugar e que principalmente possa estar dentro dos nossos corações, Senhor. Obrigada mais uma vez por todas as coisas e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmão, ainda em pé, temos o coro Formoso És. Formoso
és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu sei que aquela porta dá muito jeito aberta, mas a mim corta-me um bocado a visão. Se for possível encostá-la, agradeço. Vai haver circulação de ar na mesma, passando por cima. Pois bem, vamos voltar-nos então para a palavra do Senhor, e hoje em particular, celebrando a ceia, eu procuro sempre
buscar algum texto que nos faça refletir sobre este acontecimento, sobre esta ordem, sobre este mandamento do Senhor. E quando pensava sobre o tema, surgiu no meu pensamento, por um lado, fruto talvez da experiência anterior. Está bem, não há problema. Que eu irei daqui a pouco refletir, ou irei contar, esta expressão, sentados à mesa. E, por incrível que pareça, realmente é uma expressão bíblica, que aparece mais do que uma vez. E vamos começar por ler, então, em Lucas, capítulo 24, os versículos 13 até ao 35. O texto é um pouco abrangente, é já nosso conhecido, porque já temos refletido sobre este texto, mas ele é tão rico que tem muitas formas de abordagem do mesmo. Eu vou pedir um voluntário. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e deu-lhe. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Obrigado. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez queremos expressar o nosso louvor, a nossa adoração, como temos feito através dos cânticos e também através das nossas orações. E queremos agora também pedir a tua bênção, a tua direção para este tema, para este assunto que hoje vamos refletir da tua palavra, que possa vir ao encontro das nossas necessidades e possa realmente produzir fruto como é o teu desejo. Pois é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Sentados à mesa. Os versículos deste capítulo, particularmente o 28 até o 31,
e também o versículo 35 faz referência a que estes discípulos convidaram Jesus para ficar, uma vez que já era adiantada a hora, e pudessem cear com eles. Quando pensava neste tema, achei interessante a expressão sentados à mesa. E isto fez-me recuar talvez 40 anos, ou mais, já não sei, quando viemos para aqui servir ao Senhor, quando numa das nossas igrejas, neste caso em Caldas da Rainha, os irmãos tinham por hábito fazer o seguinte: quando chegava a altura da ceia, punham as cadeiras à volta da mesa, os membros, os batizados, e os outros ficavam sentados no lugar. Eu achava aquilo tão discriminador, não é? Portanto, criava ali uma certa separação entre umas pessoas e as outras. E eu achei, bem, acho que não faz sentido, e depois passou a ser algo semelhante àquilo que nós continuamos hoje a fazer. Eu sei, devido à nossa experiência, que existem diversas formas de proceder de igreja para igreja. E nem sequer compete a mim criticar ou condenar uma igreja que faz de uma maneira, outra igreja que faz de outra maneira. Há igrejas que só dão a ceia do Senhor aos membros da própria igreja, não aceitando que outros possam participar, mesmo sendo crentes, sendo batizados, sendo membros de outra igreja evangélica. Estão no direito deles, portanto. Qual é o nosso princípio, aqui em particular? E foi assim que eu aprendi, e foi assim que eu tenho posto em prática. Todos os irmãos batizados e em comunhão com outra igreja evangélica são convidados a participar na ceia do Senhor. Porque não há, ou não deve haver, distinções ou qualquer outra separação. Nós recebemos irmãos que não os conhecemos, até provindos de países diferentes, com culturas diferentes, com práticas diferentes. Mas desde que estejamos em conformidade com aquilo que diz a palavra de Deus, particularmente em Atos capítulo 2, os versículos 41 e 42, que eu creio que não tenho ali. Não. Portanto, Atos capítulo 2, versículos 41 a 42. De sorte que foram batizados com grado que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ok? Portanto, agregaram-se quase 3.000 almas. Foram batizados, claro, creram no Senhor, creram na mensagem que os apóstolos estavam a transmitir, foram batizados e passaram a estar em comunhão com a igreja. No meio de tudo isto, também não deixo de dizer que houve pelo menos 2 situações em que eu recusei dar a ceia. Uma delas, aqui em Torres. Há muitos anos. Eu achei engraçado, quer dizer, não achei piada nenhuma, mas que havia uma irmã que vinha, eu não estava ainda com o conhecimento total da membresia da igreja, também não eram muitos, que vinha particularmente tomar a ceia. E depois, em conversa com esta irmã, percebi-me que ela estava em litígio ou em divergência com a sua igreja. E eu disse-lhe, irmã, olha, nós temos muito prazer em tê-la connosco sempre que quiser. Mas uma coisa lhe tenho que dizer, nós não vamos poder lhe dar a ceia se a irmã não está em comunhão com a sua igreja. Portanto, aquilo que deve fazer é reconciliar-se com a sua igreja e sempre que nos quiser visitar é bem-vinda.
algo semelhante aconteceu, por sinal, daqui numa outra igreja, em Monte Redondo, que no dia da ceia aparecia sempre uma família só para tomar a ceia, pois durante o resto do mês não aparecia. Eu fiz a mesma pergunta e eles disseram mais ou menos a mesma coisa e eu dei-lhes a mesma resposta. É certo que deixaram de vir à igreja em Monte Redondo para tomar a ceia. Espero eu que a razão de tal procedimento tenha sido o terem-se reconciliado com a sua igreja local. Portanto, este tema é de alguma forma um tema bastante controverso e difícil muitas vezes de gerir, mas precisamos da direção do Senhor neste sentido. Então, o primeiro aspecto, 3 pontos que eu gostava de sublinhar, é aquele de propriamente experienciado ou experimentado por Jesus e pelos seus discípulos. Jesus e os seus discípulos. E em Marcos, não vamos ler todo o texto porque ele é um pouco extenso e certamente nós conhecemos. Jesus pediu aos seus discípulos para irem a Jerusalém e prepararem um lugar que ele próprio já sabia qual era, não é? E sabia qual era a pessoa que eles tinham que se dirigir para celebrar a ceia com os seus discípulos. O que leva a crer que era algo que faziam com frequência, pelo menos na época da Páscoa, porque coincidiu com a época da Páscoa. E assim aconteceu. Eles foram, encontraram um cenáculo, uma sala mobilada, onde Jesus celebrou esta ceia com os seus discípulos. E ela foi, por assim dizer, as instruções dadas por Jesus para a sua igreja, em termos futuros. Mas há aqui alguns versículos que eu gostava de sublinhar, particularmente o versículo 18, já lá o temos. E quando estavam sentados à mesa. Portanto, estavam sentados à mesa para celebrar a ceia do Senhor. E surge algo que de alguma forma manchou este ato. E esse algo que manchou este ato foi as palavras de Jesus depois no versículo, ainda num dos versículos, no mesmo versículo, no versículo 18, que deve estar ali depois. Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Eu diria que isto foi como que uma bomba, não é? Que surgiu no meio desta celebração que Jesus estava a ter com os seus discípulos. Estava-se a aproximar a hora, estava-se a aproximar o dia da sua morte. E Jesus tem que dizer estas palavras. Um de vós me há de trair. Eu não sei, francamente, qual era o sentimento de Jesus naquele momento. Não só pelo aproximar-se do dia e da hora do seu sacrifício, mas por saber antecipadamente aquilo que estava a acontecer. Eu não sei, não é? Quantas vezes isto terá acontecido ao longo da história, milhares de vezes. Muitos podendo estar a celebrar a Santa Ceia, a ceia do Senhor, e poderem estar a trair o Senhor. E há neste texto também, particularmente no versículo 20, o seguinte: e um dos 12 que... Eu vou pedir para ler, porque ali não consigo acompanhar no texto. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. É um dos 12.
alguém que come comigo no mesmo prato, alguém que está sentado à mesa, alguém que está sentado à volta. Eu quis acrescentar um outro texto da palavra de Deus, e este está em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Isto serve-nos de uma advertência para cada um de nós. E este cuide que está em pé é aquele que pensa que está em pé. Aquele que pensa que o inimigo não o pode atacar. Aquele que pensa que consegue resistir à tentação. Olhe, tenha cuidado. Não caia. Entre os discípulos. Reparem, eu não fiz menção disso, mas quando Jesus disse estas palavras, qual foi a reação dos discípulos? Lembram-se? Começaram a dizer, mas sou eu, Senhor. O que é que isto de alguma forma evidencia? Que eles, no fundo, todos eles, não talvez no grau de se é que há pecados, pecadinhos e pecadões, não é? Sentiam que estavam, de alguma forma, também a não ser totalmente fiéis ao Senhor. Podiam estar, de alguma forma, a trair ao Senhor. Podiam estar, de alguma forma, a fazer algo que não era da vontade do Senhor. Isto faz-nos refletir imenso sobre quando estamos sentados à volta da mesa. Em segundo lugar, o exemplo da igreja primitiva. E deste exemplo eu gostava que lêssemos particularmente os versículos de Atos capítulo 2, versículos 41 a 44. Eu peço desculpa que não pus o texto, eu sei que facilita, mas ao mesmo tempo ajuda a fazer uma destreza bíblica. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Obrigado. Então, este texto mostra-nos esta comunhão que existia entre os discípulos e quando estavam sentados à mesa, e perseveravam, eu estava já ainda a falar do ponto anterior, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, e eu coloquei ali em destaque o partir do pão. Não quer dizer que, e por essa razão, depois mais à frente, quando falarmos do texto de Corinto, ainda há pouco, 1 Coríntios capítulo 11, que é normalmente usado para referirmos à ceia do Senhor, existe um contexto por trás daqueles versículos, por trás daquelas palavras que muitas vezes importa sublinhar. E estávamos aqui na dúvida se devíamos estender a leitura até aos versículos, até ao final do capítulo, ou não. Mas no partir do pão e também nas orações. O que é que diz qual é o verbo? Perseverar. Perseverar quer dizer teimar, não desistir, continuar. Continuar como? Na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, continuarmos e perseverarmos, teimarmos na comunhão que temos e que devemos desenvolver uns com os outros, no partir do pão, naturalmente, e nas orações. Aquela reunião que a gente tem via Zoom, à terça-feira, é muito importante.
E devemos fazer o quê? Perseverar. Perseverar. Já tem havido dias que só estou eu e a Isabel. Mas pela graça de Deus temos tido dias que temos um número bem mais alargado. Mas precisamos de perseverança. Precisamos ser perseverantes. Não desistirmos. Não acharmos que é só para os outros e que a nós não nos faz falta. Precisamos de estar sentados todos à volta da mesa. O versículo 46 deste texto que agora acabamos de ler, de Atos capítulo 2, não lemos o 46, mas eu achei por bem acrescentar. E o que é que nos diz o versículo 46? Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Ok, obrigado. Mais uma vez, o verbo perseverar. Mais uma vez, o verbo perseverar. É tão fácil por dar cá aquela palha, não é? Portanto, não sei se alguns terão dificuldades em entender a expressão. Eu hoje não vou. Hoje não estou bem disposto. Hoje não me apetece. Precisamos de perseverar. Mas não é só o perseverar. A outra perseverança dos versículos anteriores é acrescentada mais alguma coisa. Perseverar. Não. Leiam lá o versículo 46 outra vez. Unânimes. 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 Unanimidade. E o que é que isto significa? Há pouco eu esqueci-me de fazer uma referência ao facto, e pode ter a ver com não passarmos logo o texto. Não, para a frente. Unânimes. Unânimes. E a pergunta era quando? Todos os dias. A igreja primitiva tinha um defeito. Reuniam-se todos os dias. Que coisa, não tinham mais nada que fazer. E nós temos às vezes tanta dificuldade em nos reunirmos uma vez por semana. Temos lá a resposta então ao quando, não é? E a resposta ao quando é todos os dias. Mas, então, sobre a questão da unanimidade. Eu tenho... onde? É outra pergunta que o versículo nos responde, ou nos dá a resposta. Onde é que eles se reuniam? No templo e em casa. Sei de igrejas que têm por hábito ter cultos domésticos em vários locais. Não vejo nada de errado nisso. Vejo até que haja vantagem, desde que os outros aspectos não se percam, nomeadamente a unanimidade. Não é? Porque muitas vezes o inimigo aproveita essas situações para dar origem a divisões dentro da igreja. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, onde? No templo e em casa. E naturalmente veio imediatamente ao meu pensamento as palavras do salmista quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É com este sentimento que nos levantamos domingo de manhã para vir à casa do Senhor. É assim? Oh, sim. É importante.
Porque é que vimos à casa do Senhor? É a verdade, não é? Para o adorar, para o louvar, para estarmos juntos, sentados à mesa. E isto é uma forma de realmente de expressar a nossa unanimidade, a nossa identificação com Cristo e com o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Há pouco, quando líamos ou quando referíamos a situação de Jesus e dos seus discípulos, surgiu uma mancha, uma nódoa, não é? Na toalha. Não sei se tinham toalha à mesa. Um de vós me há de trair. E quando pensava nesta unanimidade da igreja, também imediatamente saltou ao meu pensamento um caso que realmente manchou, logo no início, manchou a vida da igreja. E marcou, com certeza. Vamos ver se nos lembramos desse episódio que não tenho ali. Não tenho ali, mas posso citar o caso de Ananias e Safira. O caso de Ananias e Safira. Deixo-vos convosco o texto para depois lerem. Ele está em Atos capítulo 5. Este casal, na altura, os crentes vendiam os seus bens, traziam para a igreja o valor deles para que pudessem ajudar os mais necessitados. E Ananias e Safira quiseram dar a aparência ou o aspecto de que estavam a fazer também aquilo. E retiveram parte do valor daquilo que receberam, provavelmente pela venda daquilo que tinham, e só entregaram parte. E naturalmente que ninguém sabia, excepto Deus. E nós? De que forma é que estamos também dispostos a servir o Senhor quando vimos à igreja, quando estamos sentados à mesa, não é? Como hoje estamos sentados à mesa. A ceia deve ser precedida de um autoexame. A ceia deve ser precedida de um autoexame. Por isso a palavra de Deus nos diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não é um autoexame de irmos fazer uma confissão para tomar parte da celebração da Eucaristia, como acontece na Igreja Católica, mas é fazermos um autoexame pessoal com o nosso Deus. E o versículo 46, que nos diz: perseveravam unânimes todos os dias, eles comiam com singeleza de coração. E, mais uma vez, uma expressão que eu diria muito pouco usual nos dias de hoje. Uma expressão que talvez, mais do que ninguém, as costureiras possam dar o exemplo. Quando costuravam, ou quando costuram, podem costurar em singelo ou em... Ai, que eu tenho que também ensinar a costura. Ou dobrado. Muito obrigado, senhora costureira. Portanto, em singelo ou em dobrado. Ou seja, com uma linha só ou com duas linhas. Mais reforçado. Mas aqui a singeleza de coração, diz-nos o dicionário, que é
eu hoje não quis pôr o fundo preto, e o fundo preto de facto ajuda, mas mantive o fundo branco. Singelo quer dizer inocente. Singelo quer dizer puro. Singelo quer dizer simples. Singelo quer dizer não reforçado. Não é? Portanto, a tal ideia da costura. Singelo quer dizer sincero. Sem cera, que é o significado da palavra sincero. Ou seja, sem nada a deturpar o sentimento. Deve ser com genuinidade. Virmos à casa do Senhor de forma genuína. Virmos à mesa do Senhor com singeleza de coração, com um coração puro. E por isso o Senhor nos exorta na sua palavra: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se há algo que não está bem, devemos primeiro acertar as nossas agulhas, as nossas contas com o Senhor, e então depois tomarmos parte nestes símbolos que o Senhor instituiu. Porque se não o fizermos, estamos a sofrer, ou podemos vir a sofrer consequências disso. É aquilo que nos diz o texto então da palavra de Deus. Deixa estar lá, está lá, ok. A ilustração do caso de Ananias e Safira já foi mencionado, mais à frente então, peço desculpa. Mais à frente. Ok, obrigado. Isto às vezes eu arrumo os slides sem estarem corretamente colocados. Efésios capítulo 4 e versículo 1 dizia o apóstolo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de forma como é digno da vocação com que fostes chamados. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Que possa haver realmente uma atitude digna da forma como vivemos, para que quando vimos à ceia do Senhor, a nossa vida possa estar em consonância com a vontade de Deus. Ok? Então, examinai-vos a vós mesmos, diz a palavra de Deus, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que estáis reprovados, dizia o apóstolo Paulo. E quando estava a analisar este texto, ele parece que colide um pouco com a nossa ideia que defendemos e que eu defendo, de que a salvação é eterna. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, estamos salvos para sempre. Então como é que podemos ser reprovados? As nossas obras vão ser provadas. E ainda que muitas vezes possamos ser reprovados pelas nossas atitudes, isso não quer dizer que vamos perder a nossa salvação. Mas se há alguma dúvida, e eu não tenho ali, mas vou pedir para abrirem 2 aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 6. Então, se há alguma dúvida houvesse, eu espero que entendeis que nós não somos reprovados. Porque a nossa salvação não depende das nossas obras, mas depende realmente da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. O Senhor pode
reprovar as nossas atitudes, mas já estamos aprovados. Porque cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aquele que começou a obra em nossas vidas vai completar, aperfeiçoar até o dia da nossa partida ou da sua vinda para nos buscar. Então, estamos mesmo no final. E eu tenho mesmo, francamente, não poder pôr o fundo branco. O versículo 29 diz-nos: O que come e bebe indignamente, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria Juízo. condenação, não é? Diz a palavra de Deus. Não discernindo o corpo do Senhor. a vida nova. A tradução da Bíblia Vida Nova, que eu utilizo muitas vezes como apoio para encontrar alguma distinção, ele diz: come e bebe juízo para si. Não sei se alguns de vós têm outra tradução, outra versão deste versículo 29 de 1 Coríntios 11. Come e bebe para a sua própria condenação. Mais algum? Diz o mesmo. É que eu não consigo consultar tanto mais versões, senão ficávamos aqui. Como é que é? Corre o risco de enfrentar sérias consequências. Então, come e bebe juízo para si. Juízo não é juízo de tino, é juízo de condenação. Não é? Juízo de condenação. Porque se há um princípio bíblico, é aquilo que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Portanto, importa realmente termos em conta tudo isto. Não discernindo o corpo do Senhor. Esta é a gravidade. Não é que estejamos aqui comendo o corpo ou bebendo o sangue, mas estes símbolos que temos aqui diante de nós representam o corpo e o sangue de Cristo. E precisamos de que as nossas vidas reflitam precisamente esta comunhão com o Senhor, não discernindo o corpo do Senhor, não distinguindo na ceia do Senhor de qualquer refeição comum. Esse era um ponto que eu quis sublinhar, porque quando na igreja primitiva tomavam a ceia do Senhor, ela estava inserida no contexto de uma refeição mais alargada. Por isso o apóstolo Paulo, neste mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios, a certa altura adverte dizendo que deviam ter em consideração os mais necessitados, porque os mais abastados banqueteavam-se e os outros, coitados, passavam fome. E que isso não era correto. Portanto, deve haver aqui uma distinção entre aquilo que é a ceia do Senhor de uma refeição comum, e que também nessas, naturalmente, devemos ser zelosos na nossa forma de proceder. E por último, então, esta afirmação eu vou ter que pedir para que me leiam pela mesma razão. A ceia do Senhor deve ser precedida de um autoexame, não discernindo o corpo do Senhor. Não se trata apenas de um ritual, mas de um momento de comunhão com Cristo e de reconhecimento da sua obra redentora. Portanto, de certa parte, reforça aquilo que eu acabei de dizer. Não é um ritual que estamos a celebrar. É a nossa comunhão uns com os outros e todos com Cristo. É esse o motivo pelo qual estamos sentados
E vamos lembrar então, estamos sentados, que é o último mesmo de todos os slides e que é o primeiro, sentados à mesa. Ó Senhor, queremos mais uma vez dar-te graças por a tua palavra e pela forma, Senhor, como ela nos exorta e nos dá o exemplo do teu próprio Filho e da forma, Senhor, como ele instituiu este memorial para que, sentados à mesa, possamos tomar parte nestes símbolos do teu corpo e do teu sangue, para que nos lembremos, Senhor, do teu sacrifício, do alto preço que tu pagaste pela nossa redenção, e que possamos, Senhor, ser dignos de tal sacrifício, na forma como realmente servimos, na forma como vivemos, na forma como atuamos. Que o teu nome possa ser honrado e glorificado, no nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Peço desculpa, irmãos, pelo que aconteceu. Houve ali qualquer clique que eu dei e que foi errado. Espero que tenham tomado atenção apenas à mensagem, não às legendas, que estavam pequeninas por baixo. Peço desculpa. Entretanto, vamos fazer precisamente aquilo que nós vimos há pouco que deveríamos fazer: examinar-nos a nós mesmos e diante de Deus saber se estamos preparados para tomar a Santa Ceia. Por isso eu vou deixar um pouco de música, depois eu vou pedir para a Amrei se juntar ao grupo de louvor. O pastor e o Gerb, também o irmão Gerb, vêm para a frente para depois orar e distribuir a ceia do Senhor.
Vamos, pois, dar graças por estes símbolos que o próprio Senhor Jesus instituiu como memorial do seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Bendito Deus e Pai, é com gratidão nos nossos corações que podemos estar mais uma vez na Tua presença. E fazemos-lo, Senhor, realmente com o desejo de expressar a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo aquilo, Senhor, que Tu realizaste naquela cruz do Calvário, levando sobre Ti os nossos pecados. E é realmente para nós motivo de regozijo podermos hoje estar na Tua presença, sentados à volta desta mesa, para celebrarmos este mesmo memorial que Tu instituíste. Aceita, Senhor, pois, a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos o hino ao pé da cruz, então, como é hábito, vamos vindo para tomar a ceia. E conforme já foi referido na própria mensagem, todos os irmãos batizados e em comunhão com a nossa igreja ou com outra igreja evangélica são convidados a tomar parte nestes símbolos do corpo do Senhor. Traz
tomamos e bebamos em memória do Senhor. Irmãos, agora é o momento em que vamos recolher os nossos dízimos e ofertas, e conforme diz a palavra do Senhor em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Kumbaya, Senhor, Kumbaya, ó Senhor, Kumbaya.
Senhor, Kumbaia. Ó Senhor, Kumbaia. Alguém canta, Senhor, Kumbaia. Alguém canta, Senhor, Kumbaia. Alguém canta, Senhor, Kumbaia. Ó Senhor, Kumbaia. Alguém ora, Senhor, Kumbaia. Alguém ora, Senhor, Kumbaia. Alguém ora, Senhor, Kumbaia. Ó Senhor, Kumbaia. Ó Senhor, ainda na Tua presença queremos mais uma vez Te agradecer pela Tua bondade, Senhor, e por seres o Deus provedor das nossas vidas, Pai, o provedor da Tua casa. E queremos Te agradecer neste momento, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram dados à Tua casa, à Tua obra. E pedimos, Senhor, para que continues a abençoar a vida de cada um de nós, de modo que nós possamos ser instrumentos usados por Ti, para que a Tua casa possa ser abençoada, Senhor, e que juntos também possamos abençoar a vida daqueles que mais necessitam, Pai. Obrigada mais uma vez por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso versículo continua a ser o Salmo 125:1, que diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É interessante, Salmo 125:1. É interessante que no monte passam alguns ventos, ou muitos ventos, não é? Mas ele não se abala. Assim são os que confiam no Senhor. E este tempo é um tempo em que nós podemos partilhar, podemos falar sobre alguns assuntos, alguns motivos de oração, algumas alegrias que o Senhor Deus nos tem dado. Os que de vez em quando vão ao Facebook ou ao WhatsApp da igreja, viram que neste final de semana, quinta-feira, eu coloquei um post acerca do Ham e da sua esposa. Já há algum tempo vínhamos a orar, a situação estava complicada, ela tinha contrato de trabalho. O Ham, que está, não o nosso Ham aqui, o esposo da Naomi, mas o Ham, que está lá no norte também, ele já tem o seu título de residência, mas a esposa não conseguia porque não tinha o NIS. E o NIS já veio. O número de identificação fiscal, graças a Deus, chegou. E ele está muito feliz por isso e agradece as orações de toda a igreja. Número de identificação da Segurança Social. O NIS. É? NIS é o número de identificação de segurança social. Era esse? Você disse NIS e depois falou identificação fiscal. Desculpe, obrigada. Sabem, era só para ver se vocês estão atentos, percebem? Os professores têm a mania de dizer isso, não é? Dizem um disparate e depois era só para saber se estavam atentos. Pois é. Bom, também, como os irmãos sabem, a nossa filha Ana era para ter feito a biópsia, não fez. Porque Deus sabe porquê, não fez. A tensão começou a baixar, e levou a anestesia, já sabe como é que vai ser, não é?
foi bastante dolorosa, levou anestesia, mas depois os médicos decidiram que ela não podia de maneira nenhuma fazer a biópsia, porque a punção era realmente algo bastante doloroso e podia ser muito perigoso. Os batimentos cardíacos vieram até ao 40, a máquina apitava por tudo o que era lado e eles decidiram abortar essa intervenção nesse momento e ela teve que mais tarde vir para casa. Pensam que poderá ser amanhã, mas não têm a certeza, só amanhã é que ela irá receber uma chamada. Por isso, continuemos a orar, irmãos, pela nossa filha Ana. Ela esta manhã tinha a tensão a 7,5 de novo. Está muito baixa, a medicação que estava a tomar teve que parar, portanto não percebemos o porquê desta situação, mas continua a estar muito baixa. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia e saiba o que é que pode ser feito. Ele sabe. Nós é que não sabemos, não é? Ele sabe o que é que pode ser feito, mas ela está nas mãos do Senhor. Também a Tatiana, continuemos a orar pela Tatiana e pela sua família, pela Tatiana, pela Osana, pelo seu esposo, para que tudo possa continuar a correr de acordo com a vontade do Senhor e que eles possam continuar o seu tratamento. A Sara. Nós temos a nossa Sara, que está sempre com um sorriso muito grande, mas a Sara também não está muito bem de saúde. A Sara tem os glóbulos brancos, tem muito poucos glóbulos brancos e o fígado dela não está a funcionar como devia. Oremos pela Sara, porque aquele sorriso tão lindo que ela sempre tem é um sorriso, mas que neste momento tem bastante sofrimento. Oremos por ela, está bem? Ela também deseja muito que o Senhor lhe dê uma casa, porque o que ela mais queria era que os irmãos, que nós nos pudéssemos juntar lá, orar com ela, estar com ela, falar com ela poder ter liberdade total de poder ter reuniões na sua própria casa e no quarto partilhado que ela tem, não consegue isso. Deixem-me continuar com a minha cábula. Também os nossos irmãos Garbi Trus, na quarta-feira, vão de novo de novo vão à Holanda. Vão estar alguns dias na Holanda, eles não sabem quantos. Vamos orar por eles porque eles vão de automóvel, o irmão Gerb vai conduzir, eles vão de automóvel porque não sabem quando a Trus vem, porque a Trus vai de novo sofrer uma intervenção cirúrgica e vamos esperar em Deus que tudo vai correr bem. E depois eles vão dar notícias também de tudo isso. O Dino e a Ivy, um casal que vive nas Papagovas, continuam a não estar connosco hoje. Eles tiveram a semana passada um acidente ao virem do norte, já tinham chegado a Lourinhã. Eles estão bem, graças a Deus, tudo está bem. Mas a situação a nível de automóvel não está assim tão bem como isso. O seguro, tudo teve a ver com uma cabrinha que se passou à frente deles. Eles travaram e veio alguém por trás com muita velocidade e que mandou o carro bem longe. Graças a Deus eles estão bem, mas o carro não. Mas parece-me que a nível de seguradora a situação não está muito famosa, mas vamos continuar a orar por eles, está bem? Eles eram para estar connosco hoje, mas não conseguiram o carro e quando nós soubemos já era bastante tarde. Sim. Dino e Ivy é um casal que vive nas Papagovas, que está há uns 3 meses connosco e que fica lá atrás, normalmente ao pé do irmão Fernando. É um casal em que a Ivy é brasileira e o Dino é português e vieram do norte cá para viver nas Papagovas para fazerem companhia aos seus pais que vivem em Papagovas. Peço desculpa, irmã, eu estou a ser muito rápida. Continuamos em oração. As férias ficaram só apenas para a escola dominical. A reunião de oração vai continuar a ser às 9 da noite de terça-feira. Convidamos todos. O link vai para o WhatsApp da igreja. Por isso, todos são bem-vindos. E vamos continuar a perseverar, sim, claro. Estamos a entrar no terceiro ano, parece que foi ontem, no terceiro ano.
Se os irmãos tiverem algum assunto específico que queiram que o grupo que se reúne à terça-feira possa orar, mais restrito, mandem para mim. Se quiserem que toda a igreja ore, que isso era muito importante, mandem para o WhatsApp da igreja e nós prometemos orar. Também queremos lembrar todas as coisas que estão a acontecer. Como os irmãos sabem, a Merrei pertence a um ministério que é extremamente importante no nosso país, Member Care. Eles têm uma equipa bastante grande e eles estão à procura de um local para fazer o centro, para acolherem mais pessoas. E estão a ver algumas casas e que o Senhor possa mostrar o local certo. Oremos também por eles, por esta equipa, e apesar da igreja, a maior parte de nós não conhecer todos os outros membros, alguns de nós já conhecemos os Hobson, a família Hobson, mas a Merrei conhecemos. Ela é nossa, ela está aqui connosco e conhecemos e oramos por este ministério. Por isso, continuem, irmãos, a orar, para que o Senhor possa mostrar o local que Ele já tem preparado para esta equipa. Não temos aniversários, penso eu. Nas nossas listagens não há aniversariantes. Não há? Não. Então, eu vou pedir ao grupo de louvor, estamos quase a terminar o nosso culto, e vamos terminá-lo com este hino, que é apenas a nossa esperança. Espero em Ti. Espero em Ti. E que realmente a nossa esperança possa estar neste Senhor, o nosso Deus, o nosso amado Salvador. Vou preparar-me para encontrar o Redentor, Jesus. Vou alegrar-me, pois logo eu verei o Mestre, Jesus. E num segundo já estarei sobre as nuvens, junto do Rei, e face a face vou adorar, vou exaltar, espero em Ti, espero em Ti, espero em Ti, ó meu amado, para voar para a eternidade e o adorar, face a face, espero em Ti. Vou preparar-me para encontrar o Redentor, Jesus. Vou alegrar-me, pois logo eu verei o Mestre, Jesus. E num segundo já estarei sobre as nuvens, junto do Rei, e face a face vou adorar, vou exaltar, espero em Ti, espero em Ti, espero em Ti, ó meu amado, para voar para a eternidade e o adorar, face a face, espero em Ti, espero em Ti, espero
Amém. Certamente todos nós, como pais e às vezes também como filhos, lembramos-nos daquela resposta que damos quando os pais nos chamam. Vou já, não é? Já vou já. E esse vou já, muitas vezes, leva tempo. Quando estávamos a cantar este coro, estava a pensar sobre o que estamos a cantar, e é bom quando isso acontece. Vou preparar-me. E eu pensei assim, eu não vou preparar-me, eu estou a preparar-me. Porque parece que a ideia do vou preparar-me é, já vou. Mas estamos a preparar-nos para esse dia, quando o Senhor voltar ou quando Ele nos chamar à sua presença. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez queremos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração por este tempo passado na Tua presença e porque na realidade, Senhor, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. E queremos, Senhor, agradecer-Te pela comunhão que pudemos desfrutar uns com os outros e também contigo à volta desta mesa. Porque na realidade, Senhor, Tu instituíste também este memorial para nos lembrarmos do Teu sacrifício, para nos lembrarmos do alto preço que Tu pagaste por nós ao dar a Tua vida na cruz do Calvário. E Tu fizeste, Senhor, com o propósito de nós podermos viver realmente vidas consagradas, separadas, dedicadas a Ti, onde quer que estejamos, não só no tempo que estamos aqui reunidos, mas também quando estamos no trabalho, quando estamos no lazer, quando estamos, Senhor, a passear, onde quer que estejamos, mesmo também e principalmente em comunhão na família, que Tu nos possas abençoar, nos possas usar, que possas ser com cada família aqui representada, com aqueles que não puderam estar hoje conosco e alguns deles foram aqui mencionados, com aqueles, Senhor, que estão mais longe, separados fisicamente, como o caso da nossa irmã Delmira lá nos Açores, que Tu também, Senhor, possas ser com ela e com a sua família. Queremos, Senhor, continuar a levar diante de Ti todas estas coisas, na certeza que Tu irás fazer melhor do que aquilo que nós sabemos pedir. E é no nome do Teu amado Filho, o Senhor Jesus, que nós tudo pedimos e tudo Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós. Amém.